Bom dia! Segunda-feira, live de devocional. Como eu prometi, todas as segundas agora teremos live devocional. E hoje, bom dia para você que está assistindo gravada, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje nossa live número 41, iniciando um novo ciclo de live aqui. Agora somente os devocionais na segunda-feira, por enquanto, até passar essas festas de finais de ano. Quem sabe ano que vem a gente volte diariamente, né? Deus que vai me conduzir e me direcionar a essa decisão. Hoje nós vamos falar sobre deserto. Como anda seu deserto? Você está passando por um deserto? Sobre isso que nós vamos meditar na palavra de Deus hoje aqui. Tá bom? Bom dia Bianca, seja bem-vinda. Nossa live, ela dura meia hora e a gente sempre traz uma palavra de meditação baseada na Bíblia, sempre, né, na palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre deserto. Se você está passando por um deserto na sua vida, não saia daqui, porque Deus tem uma palavra para você hoje, tá? Deixa eu só fixar aqui o nome da nossa live. Hoje de live 41. 41 lives já, gente. Glória a Deus por isso. Deserto. Qual é o seu deserto? Você tem passado por deserto? Já passou? Está passando? Hoje nós vamos falar sobre isso. Qual é o seu deserto? Deixa eu fixar. Se você puder, encaminhe essa live para alguém. Vamos ajudar outras pessoas a ouvir, né, a palavra de Deus. E se você tiver com sua Bíblia, já vai abrindo hoje lá em Oséias. Oséias é o Antigo Testamento. Nós vamos ler um versículo para nos basearmos sobre hoje a nossa palavra, sobre o deserto. Que é uma palavrinha tão pequena, mas que é tão difícil, né? Para quem passa por deserto sabe o quanto é desafiador a gente estar no deserto, vivendo no deserto na nossa vida. Mas hoje a gente vai saber como passar pelo deserto. E a boa notícia é que depois de um deserto tem uma terra prometida. Essa é a boa notícia. Nenhum deserto para sempre. Existe uma terra prometida depois do deserto. Vou esperar só mais um pouquinho as pessoas entrarem. Então, mais uma vez, vou falar aqui a dinâmica das nossas lives toda segunda-feira. É a live de devocional, tá? Agora até passar essas festas todas, finais de ano. E eu quero fazer lives durante a semana à noite com temas específicos, tá? Com temas específicos, com temas que eu vejo a necessidade de abordar, né? Pela procura até de pessoas que vêm me buscar sobre alguns temas, então eu acho interessante a informação. Então, por isso que eu vou abrir lives mais à noite, porque tem mais procuras, as pessoas assistem, né? Tem mais pessoas mais disponíveis, né? Tá bom? Mais durante as segundas-feiras a gente vai mantendo essas lives aqui. Então vamos lá, vamos começar, já deu para entrar bastante gente, né? E aí fica gravada, fica lá no Rios, gravada, todas as 40 lives estão lá. Se você não assistiu, assista as lives, né? Desde da primeira até a última, você vai sentir uma diferença na dinâmica das lives, né? Porque quando eu iniciei essas lives aqui, que foi uma determinação de Deus, eu estava bem insegura, porque eu achei que eu não ia dar conta, mas aí é onde Deus mostra que a gente dá conta quando Ele está na frente. Quando Ele está na frente de tudo e qualquer coisa, a única coisa, você tem que obedecer. Quando Deus manda, você tem que ir, porque Ele dá a provisão.
porque Ele mostra o caminho e Ele não nos abandona. Então a primeira live, se você assistir, você vai ver como eu estou insegura, porque eu só estava cumprindo um determinado de Deus, mas Deus me ajudou do meu jeito simples de falar. Sou gaga, vocês vão perceber às vezes que eu ainda gaguejo, já melhorei muito. Um dos motivos que eu não queria nunca estar aqui fazendo live é porque eu tenho essa dificuldade, mas Deus está curando isso em mim. Glória a Deus que isso vai ser sarado. Moisés foi gago, e aí quando eu li que Moisés foi gago e ele aceitou o desafio, então, por que não, né? Então a gente tem que parar achar que nós não conseguimos, que nós não damos conta, porque não é nós, é Deus provendo, é Deus na frente. Então quando Deus falar com você, colocar no seu coração algo que você precisa fazer, faça e confie, porque Deus não abandona, Ele faz, tá bom? Então hoje nós vamos ler um pequeno versículo em Oséias. Oséias foi um profeta, está no Antigo Testamento, e é no capítulo 2, só que nós vamos ler o versículo 14, tá? Versículo 14. Então diz assim, Oséias, capítulo 2, versículo 14. Portanto, eis que eu a atrairei, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Quem está falando aqui? Deus. Deus está falando com o profeta Oséias, e aí eu vou só resumir o contexto dessa história, e depois, se você puder, leia todo o capítulo 2 para você entender. Acontece que aqui o povo que Deus tirou do Egito. Bom dia quem está chegando, bom dia. O povo que Deus tirou do Egito, que passou todo aquele deserto, os 40 anos no deserto, atravessou o Rio Jordão e Deus deu uma terra prometida para eles. O que aconteceu com esse povo? Eles receberam a terra prometida, a terra de Canaã, uma terra que emanava leite e mel. Só que o povo, quando chegou lá, começou a adorar outros deuses, a adorar os deuses dos cananeus. Então Oséias aqui relata isso. E tudo lá, os cananeus, eles cultuavam vários deuses, e um dos deuses que eles cultuavam era Baal. E aí o povo chegou lá e começou a cultuar esses deuses. Então tudo que acontecia de bom para eles davam graças ao deus Baal. Tudo era Baal. Baal para cá, eles colhiam muitas uvas, eles agradeciam o rei Baal, eles faziam boa colheita, agradeciam o rei Baal. E Deus começou a irar-se com isso, porque não era Baal que dava as primícias para eles, né? Era Deus, e eles começaram a negar isso. Então Deus, Ele é justo, Ele é fiel e justo, e aí o que Ele fez? Ele falou para Oséias, mandou dizer isso. Portanto, que é o versículo 14, tá? Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. O que quer dizer aqui? O que quer dizer esse versículo aqui? Então agora vamos trazer para a nossa realidade, né? Então o que Deus falou? Que Ele ia atrair esse povo para o deserto para eles entenderem que o Deus deles não era Baal, era Deus. E aí Deus começou Aí depois vocês leiam todo o livro de Oséias é muito bonito, é uma história, né? Então Deus começou a retirar as coisas que era Deus que dava, eles cultuavam Baal. Então Deus começou a retirar e esse povo começou a sofrer as consequências de estar cultuando outros deuses. Então, vamos trazer agora para a nossa realidade, né? A nossa vida. Por que passamos por desertos?
Você está passando atualmente por algum deserto? Você já passou por algum deserto? Eu estou passando por um deserto. E não é pouco tempo não, já faz um bom tempo que o meu deserto, que eu estou atravessando, que a gente atravessa, né, um deserto. Alguns anos já. Alguns anos que eu tenho passado por um deserto. E aí o meu deserto ainda não chegou ao fim, mas eu sei que falta pouco para acabar. Pouco mesmo. Porque depois de um deserto sempre tem uma terra prometida. E eu creio nisso. E por que temos que passar por desertos? Qual o objetivo disso? Por que Deus faz isso com a gente? Deus fez isso com esse povo. Colocou eles para passar por um deserto. E o que é o deserto? Deserto é um tempo que nós passamos por dificuldades, por experiências ruins. Então o deserto é isso, é uma passagem por dificuldade, por escassez. E todos nós, às vezes, precisamos passar por desertos, porque é no deserto que Deus mostra quem Ele é para nós. Porque nós temos dentro de nós um ego tão inflado que a gente acha que consegue todas as coisas por nós. E aí o mundo fala isso, né? Essas autoajuda, tentando colocar dentro da sua mente que você pode, que você acontece, que você é mais, que você é isso, que você é aquilo, e vai inflando o seu ego de uma maneira, a gente acha que é autossuficiente em tudo, que a gente se garante, que a gente é boa em tudo. Só que nós não somos nada sem Deus. A verdade é essa. Quando você percebe isso, muitas vezes você está tão atolada nas coisas aqui do mundo, da terra, você se perde. Aí que você vai buscar Deus. Porque você não dá conta. A gente não dá conta. E o deserto é para isso. O deserto que acontece na nossa vida é porque Deus quer mostrar para você e para mim que nós não damos conta sozinhos. Nós precisamos de um Deus. Porque Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Não divide. Tudo é para glorificar a Deus. Ele que te fez. Você não puxa um ar sem Ele abrir o oxigênio para você. Tudo é Deus quem te dá. Então Ele não vai dividir a glória com você, com ninguém. Então quando a gente não entende isso, Deus provê um deserto para você entender a tua dependência de Deus. Porque Ele te ama. Sabe por quê? Porque se Ele deixasse você fazer do jeito que você quer e do jeito que você faz, você não veria talvez Deus. Você não teria salvação. Você ia morrer aqui nos seus pecados. Então, como Deus te ama, Ele te prova, Ele te coloca em deserto, porque Ele quer te resgatar. Ele quer que você entenda a tua dependência. E Ele quer que você se renda a Ele. Para você um dia viver lá no paraíso. Para você um dia que, quando Jesus voltar, Ele vai nos resgatar disso tudo aqui. Ele vai vir buscar a sua igreja. Então aqui em Oséias, quando fala que ele vai colocar esse povo que estava cultuando a Baal, é para eles entenderem quem é o Deus, que não é Baal, o Deus deles. E aí eles entenderam, que eles passaram por muitas dificuldades. E aí eles entenderam quem é Deus, que Deus deles não era Baal. E aí eu te pergunto, quem é seu Deus hoje na sua vida? Que Deus que você está cultuando? É o Deus do dinheiro? É o Deus da mentira? É o seu ego? Egocentrismo? É o pecado? Qual Deus você está servindo?
Você está servindo a Deus, o nosso Deus realmente? Então o deserto é um período de dores, de sofrimentos que nós às vezes precisamos passar para a gente entender quem é o detentor de toda a honra, toda a glória. E Deus nos prova através dos nossos desertos. Então, se você está passando um deserto, dê glória a Deus, porque Deus está te moldando. E Deus não dá a forma, Ele dá a forma. Escreve isso aí. Deus não dá a forma, Ele faz a forma. Então, se você está passando um deserto, dê glória a Deus, porque Ele está mostrando para você que você precisa se voltar para Ele. Então, dê glória a Deus quando estiver passando um deserto, porque Deus permite todas as coisas. E muitas vezes eu tenho recebido muitas mensagens, gente. Muitas mensagens pedindo ajuda, pedindo socorro pelas pessoas estarem sofrendo por muitas coisas. Eu tenho recebido mensagens assim que dói meu coração muitas vezes, sabe? De quantas pessoas estão precisando de ajuda. E aí eu olho, nas minhas orações eu coloco todas essas pessoas, né, que Deus tenha misericórdia delas e, claro, estou ajudando na medida do possível as pessoas, né, com a terapia e também com a palavra de Deus. Mas resumindo em poucas palavras, o que falta? Falta Deus. Deus entrar na vida dessas pessoas e transformar tudo. Mas Ele não entra aonde Ele não é chamado. Ele não vai entrar se você não permitir. Se você permitir a entrada de Deus realmente, verdadeiramente no seu coração, a sua vida vai ser transformada de uma maneira que tudo que você passa, por os piores problemas que você estiver passando, tudo vai ficar tão pequeno. É sobrenatural. Mas as pessoas precisam se render realmente a um verdadeiro Deus. Não é só de fachada. Porque eu sou crente, eu sou evangélica, eu sou católica, mas tão superficial. Não cria raízes profundas, realmente não vive a transformação. Não vive. E ela não consegue sair daquilo ali. E se você realmente não ser transformada realmente no seu íntimo, não é falar, é viver. É viver. Porque falar é fácil. Escutar, falar, mas viver o cerne, viver a essência em Deus é bem diferente. É bem diferente. Então aqui eu fiz umas anotações e agora eu vou começar a falar com vocês, né? Sobre o objetivo desse deserto que nós temos que viver, né? Nós temos que viver uma transformação de mente, para a gente conseguir entender o que você é em Deus, quem você é em Deus, qual a sua identidade em Deus. Então você é mais um. Quando a gente entende e transforma a mente, a gente vai ter um processo para isso. Existe um processo. Não é só, eu aceitei Jesus, ok. Vai lá na igreja, aceitei Jesus. E aí? Não é só aceitar Jesus. Você tem que viver um processo de transformação. Tá? Um processo. A gente quer o milagre, né? A gente quer a bênção, a gente quer a cura, a gente quer a libertação, a gente quer um monte de coisa. A gente só quer. Mas será que você vive o processo? Tem muitas igrejas que vão lá,
as igrejas da prosperidade. As pessoas vão lá para receber. Ah, eu quero receber hoje uma palavra de libertação, quero receber uma palavra de cura, quero receber uma palavra de bênção, Mas não adianta só querer, você tem que viver o processo. Bom dia, quem está entrando. Você tem que viver o processo. E você está disposto a viver o processo? Você está disposta a isso? Então, o processo para ser vivido, ele tem que ser entendido e mudado aqui dentro. Aqui dentro você tem que mudar. Não é só da boca para fora, não é só a mente. Ah, aceitei Jesus, agora eu sou crente, agora eu virei evangélica, agora eu sou católica, não sei, aqui eu não falo placas de igreja, né? Você sabe muito bem, quem me conhece sabe que eu não levanto placas de igreja. A Bíblia é uma só, Deus é um só. O importante é que você esteja em Deus e não em outras coisas, né? Porque eu sempre defendo, a gente não pode ficar em cima do muro. Ou você é de Deus ou você não é. Esse negócio de ficar em cima do muro não funciona. Então você precisa se posicionar. Você precisa entender o seu posicionamento. Quem é você em Deus? Aonde você está? Você está no morno? Ou você realmente mergulha? Você mergulha de cabeça e entende que é um processo a ser passado para você realmente ter uma identidade em Deus. Ou você está em cima do muro? Para quem está em cima do muro não está em Deus, né? Eu tenho visto cada coisa, gente, cada coisa. As pessoas vão à igreja todo domingo e estão ali orando, só que não vivem realmente, verdadeiramente o que escutam, o que não vive. Por quê? Porque não consegue mergulhar, não consegue criar raízes profundas. Nós não conseguimos por nós mesmos transformar nada. É tudo em Deus. Só que a gente tem também que se disponibilizar a esse processo. A gente precisa buscar, a gente precisa ter as disciplinas espirituais, senão não flui, não vai. Você vai continuar aquela pessoa morna, aquela pessoa que não vai para frente nem para trás, você não aprofunda. E aí você quer milagres, mas não quer viver o processo. Você quer que tudo se dê bem na sua vida e você não quer viver o processo. E aí o que Deus faz? Tem horas que Deus vai colocar um deserto na sua vida para você entender que Deus falou: oi, filha, presta atenção no que você está fazendo. Eu vou colocar um deserto na sua vida para você lembrar de mim realmente, verdadeiramente. Foi isso que ele fez aqui em Oséias. Ele colocou um deserto para o povo parar de cultuar Baal, para entender que o Deus deles não era Baal. Depois de tudo que Deus fez, atravessou o povo no deserto, deu a terra prometida e o povo ainda começou a cultuar Baal. Aí Deus foi lá e deu deserto para eles, começou a tirar tudo deles, as plantações, tudo. Eles começaram a ter muitos problemas. Aí eles se voltaram para Deus de novo. Então, se você está passando um deserto na sua vida, é porque Deus quer trabalhar o seu ego, quer trabalhar em você, quer te transformar. E quanto tempo dura o deserto? Depende. Depende de quanto Deus quer você ser lapidada. O meu deserto dura anos e eu estou no processo ainda. Eu estou no processo e dou glória a Deus cada vez mais, porque eu sei, quando eu olho para trás, quando eu entrei no meu deserto, como eu era diferente. Como eu tinha um ego lá em cima, como eu me achava a melhor, como eu era egoísta, como eu era egocentrada, como eu era vaidosa, como eu era um monte de coisa. Como eu era soberba, como eu era, sabe? E Deus vem me lapidando no meu deserto, que dura mais de 10 anos o meu deserto. Mais de 10 anos. E Deus vem colocando, e Deus vem mudando, e Deus vem transformando, e Deus vai, sabe? E eu sei que o meu deserto está para acabar, eu sinto isso. A hora que só vai acabar quando Deus fala: pronto, agora você está do jeito que eu queria. Eu volto a repetir, Deus não forma, Ele te dá a forma, Ele faz a forma. Ele não te dá a forma, Ele faz a forma. E quando passamos por deserto, nós estamos sendo
moldados pela forma de Deus. Então dê glória a Deus se você está passando por um deserto. Dê glória a Deus, agradeça, porque Deus está preocupado com você. Ele quer que você alcance a salvação verdadeira. Ele quer você do lado dele, para ele te chamar de filha. E no dia que Jesus voltar, que vai vir nos buscar, ele olha para você e fala: entra, filha, entra, a porta está aberta. Você já pensou nesse dia como será? Você já pensou se você não foi buscada por Deus? Se você não viveu o processo no dia do julgamento, você olhar a porta e a porta ser fechada e você não entrar, porque você não viveu o processo? Porque você realmente viveu aqui, deixando a vida te levar? Não vale a pena. Não vale a pena. É tão maravilhoso você viver o processo, é tão maravilhoso você sentir a paz que excede todo entendimento, apesar do todo o deserto que a gente passa. Mas a cada dia é uma conquista, a cada dia você dá um passo, você vai subindo um degrau e Deus vai te moldando, porque Ele faz a forma, Ele quer você por completo. Então dê glória a Deus ao seu deserto, porque vai passar. Depois de todo o deserto, tem o quê? Depois de todo o deserto tem o quê? Tem uma terra prometida. Uma terra prometida que emana leite e mel. Você vai passar pelo deserto, mas você vai passar. O deserto não é um lugar que você vai permanecer. Você vai permanecer no deserto enquanto você não estiver na forma de Deus. O molde que Deus quer que você seja. E Ele vai colocar você no deserto, enquanto você não ser realmente transformada. Por quê? Porque Ele te ama. Ele se preocupa com você. Ele quer você uma pessoa transformada verdadeiramente. Não é só de falar. Não é só de ouvir falar. Ele quer que você haja como uma pessoa em Deus. Que você viva diariamente uma pessoa está centrada em Deus. Agora, quem quer tirar de você a tua essência, a tua identidade em Deus? Quem que quer tirar de você todos os dias? O diabo. Então nós temos que lutar contra isso. Então o diabo, ele quer tirar, Satanás quer tirar a tua identidade. Sabe por quê? Porque ele tirando a tua identidade, ele vai tirar a tua paternidade. Nós temos um pai que vai te chamar de filha. Entra pra dentro. Chegou o dia. Já pensou? Eu sonho com isso todo dia, gente. Todo dia a gente espera a volta de Jesus, né? Que um dia nós vamos viver sim num lugar maravilhoso. Isso está em Apocalipse, eu creio na palavra de Deus. Agora, precisamos viver isso. E o que você está fazendo aqui hoje para você herdar o reino dos céus, para você um dia viver nesse lugar maravilhoso? Tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que vivemos tem um foco só: a vida eterna. É esse o foco, é esse o cerne. As pessoas estão perdendo tanto tempo e não percebem isso, e ficam ali com seus probleminhas, em volta de coisas tão pequenas, e não estão buscando o reino de Deus, que é o foco. E não é só esperar a volta de Jesus. Você pode morrer amanhã. E o que você fez para buscar o reino do céu hoje? Então nós não podemos perder tempo mais. Não podemos perder um minuto da vida, porque não sabemos que dia vamos. E depois que morrermos, nada podemos fazer. Então, enquanto estamos aqui respirando, não desperdice seu tempo. Busque a Deus com todas as suas forças. Pratique as disciplinas espirituais, porque a gente só consegue se achegar a Deus quando a gente busca Ele com tudo que temos, em oração, lendo a palavra de Deus, estudando a Bíblia.
temos que frequentar uma igreja, sim. Encontre uma igreja que você se sinta bem, que você se sinta acolhida, porque é na igreja, é a casa de Deus, Deus que é de Deus a igreja. Ai, mas eu fui na igreja e não gostei. Vai em outra. Ai, porque a igreja... Para de mimimi, você vai à igreja para agradecer, para louvar a Deus. Não é para pedir, é para lá para agradecer, é a casa de Deus. A igreja é de Deus. Não é porque você teve uma experiência ruim, às vezes uma igreja, que você vai desistir. Então, leia a Bíblia, faça culto na sua casa, se disponha, ore. A oração é o principal, é a coisa que mais nos conecta com Deus. Deus ouve todas as orações, mas não é só aquela oração repetida que você decorou e que você repete todo dia a mesma coisa. Você tem que conversar com Deus, você tem que confessar os seus pecados. Você tem que confessar os seus pecados, pedir perdão. E não continuar pecando, né? Se arrepender verdadeiramente. Então, pedir perdão dos pecados, se arrepender, orar todos os dias, estar ali com Deus, o direcionamento de Deus. Deus tem que estar com você todo momento. Não é só nos domingos. Quanto mais comprometido que você for com Deus, mais pertencente a Deus você é. Quanto mais comprometido com Deus, esse é o desejo de Deus. Ele quer você comprometido com Ele. Por isso você tem que passar por desertos às vezes para você acordar. Porque aí quando você tem uma doença, opa, Deus existe. Quando você está com uma dívida, opa, Deus existe. Quando a gente está passando, né, aí Deus existe. Então, às vezes, precisamos de desertos. Então, dê glória a Deus por você estar passando por deserto. É nessa hora que você vai ser transformada. Transformada. Para a gente poder subir. Para a gente poder subir na glória. Para a gente poder um dia estar com Deus, que é uma promessa, a gente precisa primeiro descer. Para a gente poder subir, a gente precisa descer. E para descer, eu estou falando joelho no chão. A gente precisa orar. É joelho no chão, é choro, é lamentação, é lágrima, é joelho no chão. Para a gente poder subir, a gente precisa descer. Enquanto você não entender isso, minha irmã, você ainda vai manter seu deserto por muito tempo. Se o deserto não te transformar, minha irmã, o que vai te transformar? Para podermos subir um dia aos céus, estar com Deus, nós precisamos descer antes. Para você construir um prédio, para você construir uma casa, você sabia que precisa ter ela tem que crescer para baixo primeiro, um prédio para subir, quanto mais alto o prédio for, mais para baixo ele tem que ser construído. Você sabia disso? Que a estrutura, você tem que ter uma estrutura, uma fundação para esse prédio subir. Nós somos assim. Para nós podermos subir, nós precisamos descer. Nós precisamos nos humilhar, nós precisamos orar, nós precisamos colocar o joelho no chão para nós sermos transformados em Deus. Não tem outro jeito. E quem não se sente pertencente a Deus, quem não se sente pertencente, tem um coração dividido. Você tem um coração dividido aí? Porque você não se sente pertencente a Deus. E você pode mudar isso. Você só vai se sentir pertencente a Deus se você viver isso. Não só falar, não só ouvir. O deserto é necessário para você ser transformada. Então, agradeça seu deserto. As pessoas aplaudem os resultados que você tem, não é? Se você é bem-sucedida, se você tem dinheiro, se você é isso, se você é aquilo, as pessoas aplaudem. Só que o que Deus vê é as suas cicatrizes. As pessoas aplaudem os seus resultados e Deus aplaude as suas cicatrizes. Então é preciso buscar em Deus essa recuperação.
Você existe, você se sente pertencente a Deus quando você se sente pertencente. Quando você para de ficar olhando o seu passado e você olha para o futuro. Você não fica vivendo em função do seu passado. Seu passado deixou cicatrizes em você? Ok, deixou. Talvez foi o deserto que você teve que passar. Agora olhe para o futuro que Deus tem para você. Aí você vai se sentir pertencente. Enquanto você estiver vivendo do passado, das suas cicatrizes, você não vai se sentir pertencente. Essa é uma chave que eu queria trazer para vocês. A gente tem mania só de reclamar das coisas, né? Do que está acontecendo, do nosso deserto, mas a gente não lembra de agradecer tudo que Deus já fez na nossa vida. Esse é o problema nosso. Nós temos que lembrar qual é o nosso propósito aqui, qual é o nosso objetivo aqui. Qual é o nosso propósito? O propósito nosso aqui que Deus quer nós para Ele. Ele quer trabalhar na sua vida. Ele quer você para Ele. Enquanto você não ser transformada para Ele, você tem que entender que a tua vida aqui é tudo para Ele. É o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, Ele manda o deserto para que você entenda que tudo é Ele, tudo é para Ele. Não é para o homem, não é para o dinheiro, não é para o bem-estar, é tudo para Ele. Quando você entende isso, você entende o objetivo de tudo. Então, muitas vezes, Deus tem que nos atrair para o deserto, para que Ele possa falar na sua mente e no seu coração. E aí, se você está passando por deserto, então agradeça, porque Ele está querendo te atrair. Ele está cuidando de você. Ah, mas eu não aceito o que eu estou passando, é muita dor. Deus me tirou tudo na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa que eu sou sozinha, sou sozinho, Deus tirou tudo, eu não aceito o meu deserto. Você precisa entender que Deus, depois do seu deserto, Ele tem uma terra prometida, você precisa crer nisso. E que se você está passando pelo pior, tem pessoas que passam por desertos, às vezes a vida toda. E às vezes a tua terra prometida não é aqui. Às vezes não é aqui. E se não for aqui, dê glória a Deus, porque vai ser um dia lá na eternidade. Vai ser lá na eternidade. E passar pelo deserto é necessário para nós sermos transformar o nosso ego. Que o nosso ego seja tratado. Então dê glória a Deus por isso. Dê glória a Deus por isso. E agora, para finalizar, eu vou ler para vocês, bem rapidinho, Isaías 55. Isaías 55, que fala assim, ó. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Aí é onde ele está respondendo para você, quando você pergunta, por que eu tenho que passar por isso? Por que tanta desgraça na minha vida? Por que tudo isso? Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, para você que não entende por que você está passando, por que você está passando, leia Isaías 55, versículo 8 e 9. Você tem a resposta de Deus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, você não tem que questionar o que você está passando na sua vida. Você não tem que tentar entender muita coisa. Você tem que só fluir, você tem que viver, e deixa Deus agir, viva o que Deus tem para você. Crie raízes profundas, porque esse é o objetivo do seu deserto. E em Deuteronômios 29 e 29, para fecharmos, olha que palavra maravilhosa aqui, ó. Fala assim,
As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Ou seja, não entendemos muitas vezes porque temos que passar o que temos que passar. E a gente precisa entender, porque tem gente que tem aquele senso de justiça, né? Tudo ela quer saber, né? Um espírito exigente, sabe aquela pessoa exigente? Tudo ela quer saber, tudo que ela quer entender, tudo ela quer saber o porquê. Esse espírito exigente te leva, às vezes, a você não entender as coisas de Deus. Você querer saber por quê? Por que eu tenho que passar por isso? Eu não aceito passar por isso. Eu não aceito, tenho raiva de Deus. Por que você tem esse espírito exigente? Aqui, em Deuteronômio 29 fala: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Não sabemos por quê, muitas vezes. Porque são encobertas. Um dia você saberá. Um dia você saberá. Porém, as reveladas nos pertencem. Nos pertence a nós e a nossos filhos, para sempre. Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então aqui está falando esse versículo. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Tem coisas que a gente não sabe por quê, não tem resposta. Eu não sei porque eu estou passando por um deserto há 10 anos. Eu não sei. Mas eu confio no meu Senhor. Eu confio nele. E isso me basta. Porém, as reveladas nos pertencem. Então, o que eu entendo, ok. As reveladas nos pertencem, a nós e nossos filhos, para sempre. Para que se cumpram todas as palavras dessa lei. Então, Deus tem um propósito de coisas serem reveladas a nós e outras não. E você tem que aceitar. Ah, mas por que eu tenho que passar por isso? Não sei. Deus sabe. Deus tem um propósito. Então você não tem que ter esse espírito exigente de querer saber tudo e não aceitar os desertos que Deus te coloca. Você tem que só viver, sobreviver e entender que Deus está trabalhando dentro do seu ego para que você seja uma pessoa melhor, para que você seja salva definitivamente. Um dia, quando Ele abrir a porta lá, você vai entrar pelaquela porta e seu nome vai estar no livro da vida. Isso é o foco. Esse é o cerne. Só isso. Tá bom, gente? Era isso hoje. Era sobre deserto. E todo mundo tem o seu deserto. Todo mundo passa pro deserto. Mas depois do deserto tem o quê? A terra prometida. Se você crê nisso, você tem essa fé, você vai passar. Porque Deus está com você em todos os momentos. Ele nunca vai te abandonar. Nunca. Você queira ou não, Ele está ali do seu lado. Agora, passe porque você tem que passar. Que cada deserto, cada cicatriz que a gente passa, a gente se torna mais forte em Deus. Em Deus. Tá bom? Vamos orar para finalizar. Feche seus olhos. Pai Santo, te rendemos graça por mais um dia de live. Muito obrigado pelas suas escrituras, pela sua palavra que nos fortalece, nos direciona, nos conduz ao caminho do Senhor. Que os nossos desertos sejam para nós escolas, para que nós sejamos transformados realmente no nosso interior. Que nós possamos cada vez nos parecermos mais com Jesus e alcançarmos mais a santificação. É esse o desejo do Senhor para nós. Por isso passamos porque temos que passar. E eu aceito, Senhor, eu aceito o meu deserto e vou passar com o Senhor do meu lado. E sei que cada dia eu serei mais transformada para que um dia eu possa gozar de uma vida eterna ao lado do Senhor. Por isso, estou aqui com a minha armadura, enfrentando todo e qualquer deserto. Obrigada pelo deserto, Senhor. Obrigada, porque através do meu deserto, eu me tornei uma pessoa mais temente a Deus, mais parecida com Jesus. E a alegria é inexplicável. A paz que eu sinto é inexplicável.
Eu quero pedir para todas as pessoas que passaram por aqui, que estão aqui assistindo, que o Senhor toque no coração dessas pessoas, que elas sintam o seu poder, o seu cuidado, o seu amor por elas. Que os desertos que elas estejam passando sejam para o crescimento e que elas entendam que vai passar, que o Senhor tem algo melhor, que o Senhor tem uma terra prometida e que tudo é para o bem daqueles que o amam. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada pela semana que começamos hoje. Que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui, abençoe a família e que nos proteja de todo o mal, que afaste todo o mal de nós. Nos proteja, Senhor. É assim que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por vocês estiverem aqui. Peço que, se você puder, compartilhe essa live. Tem muitas pessoas que precisam ouvir de Jesus. Eu tenho ficado impactada pelo tanto de mensagens que eu recebo pedindo ajuda. Pessoas em depressão, pessoas até tentando suicídio. E eu louvo a Deus por estarem me chamando, porque no que eu puder ajudar, eu vou ajudar essas pessoas. Existe só um caminho. Existe só um caminho. Por todas as doenças, por todas as coisas que acontecem com as pessoas, existe uma luz que está lá acesa. A gente só precisa acessar. É a resposta de tudo que acontece. Se você conseguir entender isso, que todos os seus problemas, tudo na sua vida, existe uma fonte da água da vida que pode te ajudar a passar por tudo que você está passando, você vai entender. Mas é preciso estar disposto, é preciso enxergar, é preciso se abrir, que existe uma luz, existe um Deus maravilhoso, que pode sarar todas as feridas, que pode curar toda e qualquer doença, que pode transformar a sua vida, que pode te trazer a luz, que pode tirar você da onde você estiver, do problema que você tiver. Mas você precisa crer, você precisa receber, você precisa se abrir para isso. Estar disposto a mergulhar realmente, verdadeiramente em Cristo. Não ficar na superfície. Porque enquanto você estiver na superfície, a sua vida não vai mudar. Você não vai mudar. O seu interior não vai mudar. Você vai continuar essa vida. Não vou nem falar a palavra. Tá bom? Muito obrigado. Tenha um excelente dia, uma excelente semana. Eu vou voltar aqui falando das lives durante a semana e nos encontramos de novo segunda-feira que vem às 7h50 da manhã, tá bom? Que Deus abençoe vocês e guarde de todo mal. Tchau!